Shalom, shalom, amado irmão, querida irmã, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, o Criador do Universo, aquele que era, aquele que é e o que há de vir. Mais uma vez, shalom, shalom. É um imenso prazer, é uma alegria e muita bênção estarmos mais uma vez aqui juntos para partilharmos a revelação do trono da graça, falando hoje mais uma vez sobre o reino de Deus. Estamos na lição número 2 e hoje nós vamos precisamente falar sobre as características negativas da religião cristã que levaram ao fracasso em representar o reino dos céus. Meu irmão, minha querida irmã, bem-vindo mais uma vez a esta sessão que quero rogar a Deus que seja uma grande bênção para a sua vida, seja uma bênção e energia para a sua jornada. Aleluia! Vamos então colocar esses benditos momentos, esses benditos minutos nas potentes mãos de Deus, pedindo que Ele dispense sua graça a partir do seu trono da graça, sentado lá nos altos céus, e que dispense o Espírito Santo para iluminar o seu coração, iluminar o seu caminho, abrir os seus olhos e os seus ouvidos espiritual, de modos a enxergar a sua palavra, a ver o que o mundo não pode ver. Aleluia! Vamos então orar. Ore comigo. Onipotente Rei, Elohim, Adonai El Shaddai, a ti pertence todo louvor, adoração, veneração, honra e glória, porque de geração a geração não existe outro Deus digno de louvor, senão a ti, ó Pai, Criador do Universo. Estamos te agradecer, adorando-te por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela sua graça. Agora, pois, pedimos em nome de Jesus que dispense o Espírito Santo e inspire-nos e abra nossos entendimentos, de maneiras a enxergarmos e a recebermos a revelação que sai do seu santo trono, pois que o Senhor é Espírito, o seu mistério é espiritual e só se entende e se discerne espiritualmente. Assim nós pedimos em nome de Yeshua. Amém. Shalom, shalom, mais uma vez, amado irmão, querida irmã. Neste exato momento, estamos a falar sobre o reino de Elohim, o reino de Deus. Hoje, nesta lição número 2, vamos falar brevemente sobre as características negativas ou elementos negativos da religião cristã que levaram ao fracasso em representar o reino dos altos céus. Meu amado irmão, minha querida irmã, em sentido real, o cristianismo, como uma experiência religiosa e não uma experiência relacional, como tem sido praticado por mais de 1700 anos, foi uma tentativa deliberada de tirar os olhos dos cristãos do reino de Yeshua, ou do reino que Yeshua Jesus viveu, demonstrou e pregou. Amado irmão, querida irmã, é por isso que os elementos da religião cristã ofereciam aos adeptos e continuam a oferecer aos adeptos alternativas carnais tangíveis que não exigem profundo comprometimento com Elohim em Yeshua,
nem dependência do Espírito Santo para todas as coisas que nós nos empenhamos. Esses elementos têm, de certa maneira, agora um círculo completo para diminuir a capacidade da religião cristã em transformar vidas ou impactar a comunidade em várias nações do mundo. Meu amado irmão, minha querida irmã, esses elementos negativos, essas características negativas da religião cristã são as seguintes. Shalom, shalom a todos os irmãos e irmãs que nos assistem nesta hora. Primeiro elemento ou primeira característica negativa da religião cristã, que naturalmente levaram ao fracasso em representar o verdadeiro evangelho do reino. Primeiro é os rituais ou atividades religiosas que são repetidamente ditos ou feitos frequentemente sem a oração ou sem o coração. Cada ramo da cristandade tem seus próprios rituais, e uma vez que as pessoas se tornam membros por nascimento ou proselitismo, a primeira ordem de negócio é comungá-las com um catecismo de quem somos e o que fazemos. Em outras palavras, recém-chegados não são introduzidos no reino de Deus. No coração da razão pela qual os cristãos e os ministérios estão tão divididos sistematicamente e mal conseguem falar a uma só voz, a saber, o rei e o seu reino não são as questões principais. Amado irmão, querida irmã, ênfase em segundo lugar, ou a segunda característica negativa ou elemento negativo da religião cristã que levaram ao fracasso em representar o verdadeiro evangelho do reino é ênfase no que precisa ser feito em certos dias santos. Naqueles dias, certas abluções concedem paz a Deus. Mas nos dias comuns, os crentes podem viver como gostam. Ou seja, em outras palavras, a ênfase no que precisa ser feito nos dias santos. Ou seja, algum elemento da religião cristã, elementos negativos, porque, no caso, que levaram ao fracasso para a representação do verdadeiro evangelho, é certamente a definição de certos dias santos, dias que a religião define que é o dia de adoração, e nesse dia todos os religiosos se apresentam como verdadeiros adeptos, ou melhor, como supostos cristãos, comportando-se bem, comportando-se como os santos, mas em outros dias, este mesmo comportamento não se nota, não é notável, não é viável para todos aqueles que ontem, no dia santo, apresentaram-se como verdadeiros cristãos, mas nos dias não definidos como de adoração, o comportamento é contrário. A terceira característica ou elemento negativo da religião cristã, ser membro de uma organização religiosa ou seguidor cego de uma figura proeminente que controla a vida dos adeptos através de sua maior proximidade a Deus e a capacidade de usar o que foi recebido em segredo para direcionar as pessoas de longe da vontade de Elohim. Para demonstrar sua superioridade, tais líderes precisam usar vestes especiais e bonés e outros acessórios para a beleza e glória, como os sacerdotes levíticos do Velho Testamento. Quarto elemento negativo é precisamente, neste caso, o povo se torna um leigo adormecido de pessoas cuja principal contribuição para a igreja é ser espectador do que acontece no altar
E isso é muito parecido com produções teatrais, com um leigo como a principal atração. Em quinto, o corpo dos crentes torna-se codependentes do líder humano, que eles veem bem como o conhecimento de Deus, que eles foram capazes de compreender. Em sexto lugar, as atividades religiosas e rituais que as pessoas precisavam ou precisam fazer têm que estar em certos edifícios designados onde Deus vive. E dentro desse edifício, os adeptos aprendem como se comportar, portanto, prática do comportamento aprendido. E o estado do seu coração, não importa se você aprendeu a arte de fazer o que lhe foi ensinado a fazer. Em sétimo lugar, os adeptos que eram ou que são os leigos também precisam trazer infusões regulares como evidência prática de sua lealdade, tanto para a organização religiosa quanto para o ministério ou o ministro encarregado. Em oitavo, na maioria dessas organizações, a adoção de sistemas levíticos muitas vezes significava interpretações errôneas de algumas exortações paulinas a mulheres casadas, como significando a inclusão de todas as mulheres do ministério. Como a cristandade, meu amado irmão, minha querida irmã, cresceu neste molde religioso, as pessoas foram esfomeadas espiritualmente e incapazes de funcionar como filhos de Elohim na terra real, cidadãos do seu reino e embaixadores, representando o Rei dos Reis, que é Jesus Cristo. Esta passagem, meu amado irmão, minha querida irmã, tem sido a realidade da igreja na maioria das regiões do mundo. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 13. Meu amado irmão, minha querida irmã, que a igreja está sendo pisoteada, usada e descartada por políticos e outros influenciadores da cultura, é a realidade que os cristãos enfrentam em todo o mundo hoje por muitos séculos. Meu amado irmão, minha querida irmã, em vez de levar o mundo a Jesus e ao reino, a igreja temática dos Efésios e Laodiceia está ocupada aprendendo os caminhos do mundo. Onde a igreja e política se abraçam, versões protestantes do mistério da Babilônia são ativadas. Meu amado irmão, minha querida irmã, em outras palavras, nós estamos num tempo em que, em vez da igreja levar o mundo para Jesus, a igreja está a aprender coisas do mundo e a trazer na igreja. Jesus, o nosso Senhor e Salvador, alerta-nos e convida a todos nós sermos o sal da terra, de modo que este sal salgue o mundo. Aleluia! O próprio Jesus exortou-nos e convidou-nos a ser a luz do mundo, para encandear o mundo, para mostrarmos ao mundo que nós somos filhos de Deus, que nós somos cidadãos do reino dos céus, que nós somos precisamente os embaixadores de Jesus, para trazer a muitos que estão no mundo e virem no reino de Elohim. Aleluia! Glória a Deus! É neste sentido, meu amado irmão, minha querida irmã, que o Senhor deseja nos levar de volta à palavra para entender o elemento-chave do Evangelho que Ele nos ordenou a praticar, pregar e demonstrar que é marcadamente diferente da igreja ou da cristandade de hoje ou desses tempos.
Esse é o evangelho do reino que o Pai eterno, que Elohim, quer que nós, como verdadeiros embaixadores dos céus, como verdadeiros cidadãos do reino de Deus, transmitamos o verdadeiro evangelho do reino. Aleluia! E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. São Mateus capítulo 24, o versículo 14. Deste evangelho, meu amado irmão, minha querida irmã, Yeshua não fez disso uma pregação, mas sim um projeto de ensino. Aleluia! Meu amado irmão, minha querida irmã, o paradigma de Jesus transmitir a cultura autêntica do reino não foi por simplesmente uma pregação, mas sim foi num sistema de ensino. Aleluia! É o que a turma mestre da cultura autêntica do reino está a fazer, é ensinar, é treinar homens e mulheres para se transformar em verdadeiros discípulos de Jesus, tornarem-se cidadãos do reino de Elohim e embaixadores de Jesus Cristo, embaixadores dos céus, de maneiras a representar condignamente Yeshua, o nosso Senhor e Salvador das nossas almas, continuando com a missão pelo qual Ele vinha. Meu amado irmão, minha querida irmã, tome nota, a grande verdade: Jesus não veio aqui neste mundo para fundar uma religião cristã, não. Jesus veio para resgatar o reino, que Adão perdeu no jardim do Éden, na mão de Satanás, e com o sangue, aleluia, com o seu precioso sangue derramado lá no Calvário, com a sua obra sacrificial, comprou-nos de volta, aleluia, comprou-nos de volta, resgatando o reino que Adão perdeu no jardim do Éden na mão de Satanás. Com o poder do sangue de Jesus, recuperou aquele reino nas mãos de Satanás e devolveu a nós, devolveu a você, devolveu a todos aqueles que aceitam por fé a obra de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, Jesus! Obrigado, Pai, pela revelação divina. Aleluia, aleluia. Isso, meu amado irmão, minha querida irmã, ocorre porque enquanto a pregação pode agitar o coração e as emoções temporariamente, é através do ensino sistemático, ungido, que os crentes podem ser transformados em seus corações e mentes para se tornarem verdadeiros discípulos de Yeshua. Aleluia, oh, glória a Deus. Portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, dizia Jesus. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Aleluia. Meu amado irmão, minha querida irmã, as nações devem ser discipuladas e trazidas para a cultura do reino, não pela nossa tomada das alturas da sociedade, mas pelo ensino da palavra ungida, que transforma os cidadãos e influenciadores da cultura, uma pessoa de cada vez. Aleluia! Glória a Deus! Oh, Jesus! Quando chegamos às comunidades e lhes mostramos melhores maneiras de viver na palavra,
e elas se abraçam. A cultura do reino está espalhada no exterior de todos aqueles que servem a Elohim. Amado irmão, querida irmã, através de mais ensino, os discípulos podem ser treinados para se tornarem sacerdotes de Elohim, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia! Através da palavra, eles abraçam sua identidade como filhos de Elohim, cidadãos e embaixadores do reino, que têm acesso direto ao seu Pai Celestial. Aleluia, oh Jesus. Cavemos fundo, meu amado irmão. Cavemos fundo as pérolas divinas, as pérolas que saem dos altos céus. Vamos lapidar a palavra do alto. Vamos lapidar a revelação que sai do trono da graça, para sermos verdadeiros discípulos, cidadãos do reino e embaixadores. Oh Jesus, embaixador dos altos céus. Aleluia. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh Jesus, vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povos de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Oh glória! Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais. Oh Jesus, que combate contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Elohim no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Aleluia! Oh, glória a Deus. Primeira epístola do apóstolo Pedro, glória. Capítulo 2, o seu versículo 9 a versículo 12. Aleluia! Meu amado, minha amada, glória seja dada ao nosso Pai eterno, todo-poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Oh Jesus, obrigado Pai pela graça, obrigado pela revelação. Meu amado irmão, minha querida irmã, por favor, mantenha todos os vasos e a plataforma que Elohim designou para capacitar os santos em oração. Guerra no espírito contra todos os planos do inimigo, de modos a sabotar a libertação da palavra ou entendimento das lições. Meu amado irmão, minha querida irmã, Satanás, ele não quer que você conheça a verdade para estares continuamente no seu domínio. Por isso ele tenta de tudo que for necessário e possível para ele, se consegue, em fazer frustrar a sua vontade de aprender a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, de cavar fundo as grandes revelações que saem do trono da graça. Faça a guerra espiritual, meu amado irmão, minha querida irmã. Ore e peça a Elohim que dispense a sua graça e te dê força, vontade, fome, sede de cavar fundo a sua palavra, de cavar fundo as grandes pérolas que saem dos altos céus. Lapide toda e cada palavra do Pai, de maneiras a transformar a sua vida. Porque só a palavra, meu amado irmão, ninguém te mente, só a palavra de Deus é que transforma a vida. Só a palavra de Deus é que limpa. Só a palavra de Deus é que muda a nossa personalidade. Só a palavra de Deus é que muda o nosso estatuto diante do trono da graça. Aleluia. Lembre que no princípio era a palavra.
e essa palavra estava com Deus, e esta palavra é Deus, e essa palavra se encarnou, e essa palavra viveu entre nós, e essa palavra, tudo que se criou, tudo que existe, existe por causa da palavra. Lembre que com a palavra Deus criou os céus e a terra, porque quando disse haja luz, houve luz, haja dia, houve dia, haja lua, estrela e firmamento, tudo veio à existência. E essa mesma palavra, aleluia, essa mesma palavra é Jesus. Jesus é o dom gratuito de Deus. Jesus é a graça de Deus que se encarnou e viveu entre nós. E essa graça, aleluia, João capítulo 1, versículo 12, 13, 14, diz assim: a lei veio por meio de Moisés, mas a verdade e a graça veio por meio de Jesus. Aleluia! Essa graça, essa verdade, essa palavra que muda a sua vida. Então, cada fundo dessa palavra, a sua vida será outra. Viva na palavra, personifique a palavra na sua vida, você será uma outra pessoa. Você vai adquirir, aleluia. Lembremos que ele vinha para os céus e os céus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam, lhes foi dado o poder de serem chamados filhos de Deus, não nascido na carne, nem nascido no sangue, mas nascido pelo poder do Espírito Santo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Deus nas alturas. Amado irmão, querida irmã, cavemos fundo. Seremos verdadeiros discípulos de Jesus. Seremos cidadãos dos céus. Seremos embaixadores de Jesus aqui nesta terra. Que a graça abunde na sua vida. Que a graça abunde na vida da sua família. Na vida dos seus vizinhos. Seja você o transformador de vidas na sua vizinhança, no seu trabalho, nos seus colegas. Em nome de Yeshua HaMakash. Aleluia. Amado irmão, querida irmã, muito obrigado por ter nos acompanhado o dia de hoje. Que Elohim se digne abençoar você. Que Elohim se digne dispensar a sua graça. E que abunde na sua vida, abunde no seu ministério, abunde no seu trabalho, abunde na vida da sua família. Até amanhã, se Deus permitir, continuaremos a falar sobre o reino de Elohim, onde nós somos cidadãos e embaixadores enquanto estamos aqui na terra. Shalom, shalom.